Olá, pessoal. Eu sou o Reginaldo Onofre. Estamos aqui para mais uma entrevista. E o meu amigo que eu trouxe hoje é um advogado. Antes, porém, me ajudem. Se inscrevam aí no canal, aperte o sininho para vocês receberem as novas informações e dê um like. Isso vai ajudar bastante a manter o nosso canal com as novidades que vão ajudá-los a manter o cérebro de vocês saudáveis. Está aqui o currículo do Alexandre. Treine palestrante em foco em desenvolvimento comportamental, áreas de atuação executiva, planejamento educacional, coautor de livros e artigos sobre performance, comunicação e técnicas de negociação, coach educacional empresarial, membro da International Society of Coaching, hipnoterapeuta clínico. Nossa, e vai embora. Alexandre, depois desse currículo todo, me diz, quem que é o meu amigo Alexandre? Agora até eu estou curioso em saber. Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos, todos que nos acompanham, né? Bom, o Alexandre é uma pessoa normal, como qualquer outra, né? Que sentiu a necessidade de buscar um autodesenvolvimento há muitos anos atrás, né? Eu era uma pessoa que trabalhava de forma totalmente isolada, eu tinha muitos problemas para me relacionar com as pessoas, em nível social, em nível de trabalho, em nível profissional, né? Até o momento que eu senti que eu precisava desenvolver essa capacidade, né, de chegar às pessoas, de começar a entender as pessoas, né? E eu fui buscar o desenvolvimento pessoal, que normalmente, hoje em dia, tem sido, assim, vistos com muito bons olhos, né? E acredito que eu seja um exemplo de uma pessoa que conseguiu efetivamente fazer isso, porque o desenvolvimento pessoal, a própria palavra desenvolvimento pessoal já diz qual a esfera que ela atende. Quando você vai fazer um trabalho, um treinamento técnico, profissional, esse objetivo, basicamente, ele visa a sua faceta, o seu lado profissional, né? Quando a gente faz um trabalho em nível comportamental, em nível pessoal, todas as facetas que fazem o Alexandre profissional, o Alexandre pai, o Alexandre amigo, o Alexandre vizinho, o Alexandre tio, essas facetas são afetadas, né? E o ganho é muito, muito sensível. E isso a gente vê com os nossos relacionamentos que vão se enriquecendo a cada dia, né? E eu não posso deixar aqui de citar, né, que uma das pessoas, um dos pilares que me ajudaram bastante alguns anos atrás e me ajuda ainda, é você mesmo, né, Regis? Valeu, eu obrigado. tive a oportunidade de fazer um evento, um treinamento com o mestre Reginaldo, né, especificamente para desenvolvimento de memória, e tempos depois eu refiz o mesmo treinamento, e muitas pessoas me perguntam, mas Alexandre, você vai fazer a mesma coisa de forma repetida? Sim, fui, e o entendimento é totalmente diferente. Exato. Você passa a perceber coisas que você não via antes, você não sentia antes, talvez por você não estar tão sensível para aquilo. Então, é como você ler um livro, né? A cada leitura você consegue obter um detalhe diferente, as entrelinhas você consegue entender de uma forma mais apurada, né? Exatamente. E o Reginaldo foi uma das pessoas que me ajudaram a me colocar nesse caminho, né, do desenvolvimento pessoal, né? E hoje eu posso falar para vocês que todas as ferramentas, toda a gama de conhecimento que eu adquiri nesse sentido, eu aplico na minha vida profissional de forma, como se fala normalmente, de forma automática, né? A gente já não pensa mais na aplicação de algumas técnicas, na aplicação de alguns padrões, né? E isso facilita muito o nosso dia a dia, né? Com ganho de produtividade, ganho de tempo, né? A otimização do nosso tempo, que hoje é um fator bem valorado e muito crítico, é o tempo, né? Então, isso nos ajuda a ganhar muito tempo em nível de produtividade, em nível de relacionamento, por aí vai. Você falando tudo isso, eu me lembrei do primeiro treinamento de memorização presencial que eu dei. Foi para a turma de Direito da Faculdade Unimonte, e um grande aprendizado que eu tive lá é que tinha um deficiente visual. E eu tive que me desdobrar para que aquele treinamento funcionasse e desse certinho. E, para mim, ficou marcante, porque as pessoas realmente saíram de lá satisfeitas. E tudo começou
com uma pergunta que eu vou te fazer e que todo mundo faz. Aqueles livros dessa grossura assim, como faz para memorizar aquilo? No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, como você faz para memorizar tantas leis? Conta para mim. Primeiro é a vontade de você aprender, né? Eu acho que é o primeiro ponto essencial nisso. O segundo é você conseguir desenvolver mecanismos que te permitam, né, que possibilitem um entendimento desses livros, desses materiais, que realmente são materiais, se você for considerar pelo número de páginas, são materiais com 500, 600 páginas que você precisa estudar em questão de 10, 15 dias, né? Então, fica uma coisa, é um desafio, né? Mas com essas técnicas de autodesenvolvimento, de produção, de performance, a gente consegue, via algumas estratégias, alguns padrões de estudo, consegue adquirir o conteúdo principal, tá? Desses livros, e o que sustenta esses livros. Falando de uma forma mais popular, a gente pode pegar a nossa Constituição Federal, né? É um material jurídico, né, que contém todas as leis vigentes no país, em nível nacional. E como é que faz, né? Existem mais de 250 artigos naquele livrinho, né? Como é que a gente faz para decorar aquilo, né? Se bem que decorar não é a palavra muito adequada, né? Porque quando a gente decora, na verdade, a gente não entende o sentido, simplesmente a gente vai repetir aquilo de forma mecânica. E o grande segredo é você adquirir o conhecimento e falar sobre aquele ponto de diversas formas diferentes, não apenas uma única forma, de forma robotizada, né? Então, o grande exemplo que eu posso passar para os nossos amigos que estão nos vendo agora, estão nos assistindo, Reginaldo, seria com relação à Constituição, a gente consegue, através de desenhos de mapas mentais, todos baseados em técnicas de memorização, de acesso a determinados conteúdos, a gente consegue criar um filtro que permite que aquilo que seja realmente importante venha à tona na sua mente quando você precisa. Pode Né? fazer uma partezinha aí nessa tua fala? Duas? Você sabe o que você me fez lembrar? Quando eu estava preparando esse curso para essa turma, eu pesquisei bastante na internet. E aí eu achei um campeão de memorização chamado Alberto Del Isola. E numa das apresentações, ele apresenta a esposa dele. Eles ensinam várias técnicas para você memorizar justamente a Constituição e as leis que imperam aqui no nosso país, na Carta Magna. Eu me lembro uma que eu me diverti muito. Ela fala assim: quantos membros tem o Supremo Tribunal Federal? Acho que uns 8. Aí ela falou: não, 11. Qual que é a técnica para isso? Quantos jogadores tem um time de futebol? 11. Então, Supremo Tribunal Federal, o F de federal, você associa com futebol. Futebol tem 11 jogadores, o Supremo Tribunal Federal tem 11 juízes lá de toga. E assim vem uma outra, e que nem você falou, mapa mental muito utilizado pelo pessoal que estuda direito, pela facilidade que dá, porque dá uma ordem de memorização, e é uma ordem no sentido horário, tendo um tema principal no meio, ajuda bastante realmente. Porque existem vários caminhos, né? Por isso que as técnicas não são fechadas, existem inúmeras, né? E ainda serão desenvolvidas muitas outras. Um exemplo engraçado que eu tenho para falar é a respeito de um publicitário que foi muito famoso na década de 80 e 90, né? O Washington Oliveto. Né? Ele foi vítima até de um sequestro, né? Finalzinho da década de 90, se não me engano. E há muito tempo atrás eu estava tentando lembrar o nome dele, e o que eu fiz? Para não deixar de lembrar o nome dele, eu associei ele a uma palavra chamada Olivetti, daquela velha máquina, né? Isso. Aprendi a aula de máquina de escrever, aula de datilografia. Então, todas as vezes que eu queria me recordar, que eu queria fazer referência ao publicitário Washington Oliveto, caso não viesse de pronto o nome dele, eu lembrava do nome Olivetti.
E assim, muitas vezes, a gente consegue buscar as coisas, né? Seja por um estímulo visual, você olha uma coisa e te lembra, né? Alguma coisa, uma palavra, um canto, uma letra de música, né? Então, existem inúmeras técnicas, muitas técnicas. E o legal disso, que todas elas resultam no desenvolvimento da imaginação humana, né? E eu arrisco até falar que não existe uma coisa só em toda a história da humanidade que não tenha saído da nossa imaginação. Bom, isso é, né, tanto verdade que existe uma frase que diz que a imaginação ela é muito mais importante do que o conhecimento. Então, para você ter uma ideia, como a imaginação é importante. Quem disse isso aí foi Albert Einstein, um dos maiores físicos do século passado. Então, ele já sabia que realmente a imaginação era tudo. Depois da imaginação é que você executa. É até um paradoxo engraçado, né, Reginaldo, que o Einstein era uma pessoa extremamente fria, lógica, racional, e veio a reconhecer o papel da imaginação, de deixar a mente livre para buscar as coisas, do lúdico, né? E é muito legal ser reconhecido por uma mente extremamente racional, uma das mentes mais importantes da história da humanidade. Hoje eu atuo na esfera jurídica e na esfera de consultoria de tecnologia, né? E eu utilizo várias técnicas, várias ferramentas de memorização, né? Durante apresentações de reuniões, né? Durante elaboração de documentos que você não tem espaço para escrever, como é que você consegue guardar uma quantidade imensa de informações, uma gama considerável de informações, se você não tem qualquer coisa à mão, né? E é muito fácil você chegar numa reunião com determinada pessoa e tirar aquele famoso branco, né? No meio de uma reunião importante, né? Ou aquelas pessoas que trabalham com comércio, o pessoal falando com o cliente esquece o nome do cliente, né? Né? Então, é uma coisa muito desagradável. E a memória ajuda a nos tirar desses buracos, dessas quedas, né? E a memória, a mente humana é um músculo que precisa, né? É um complexo que precisa constantemente de estímulos, de exercícios, de dinamismo, para poder gerar o máximo que ela pode, né? Não só na quantidade de neurônios, mas na qualidade desses neurônios, né? Porque eles é que vão fazer todas aquelas bilhões de ligações que estão presentes na nossa mente. A minha vinheta de abertura, eu coloco assim, que esses exercícios de memorização, na verdade, eles são uma academia para os neurônios. Por que que eu falo isso? Assim como o nosso músculo, se você não exercitar, ele atrofia, a memória também atrofia. Na realidade, o esquecimento é uma ferramenta essencial para manter o equilíbrio emocional da gente. Então, você tem que exercitar a sua memória para que ela fique realmente fortalecida. Bom, Alexandre, o nosso tempo realmente ele é muito curto e eu não me canso de falar aqui que as entrevistas elas são muito legais, elas têm um conteúdo, apesar de um conteúdo grande, mas vocês conseguem compactar muita informação num espaço muito pequeno. Isso é fantástico. Eu sempre elogio e vou continuar elogiando porque vocês dão show quando vêm fazer a entrevista. Bem, para concluir a nossa entrevista, você tem 1 minuto para suas considerações finais. A minha esposa também atua na área de desenvolvimento comportamental, né? Só que eu tive primeiro, por felicidade, por determinada ocasião, eu tive a oportunidade de estudar, né? O complexo de memória. Então, eu fiz os cursos, né? Eu fiz alguns treinamentos, todos sobre a égide do Reginaldo. E engraçado que quando nós íamos ao supermercado, ela tinha a mania de fazer a listinha de compra, né? E a gente não precisa fazer listinha de compra, né? E isso pode até ser um exemplo básico do dia a dia que não afeta em vocês diretamente. Vamos provar, mas qual que é a diferença de eu fazer uma listinha de compra e guardar isso na memória? Isso é um exemplo básico, mas se a gente pegar esse exemplo, exatamente esse exemplo, e escalar para um mundo profissional ou para um contexto de um relacionamento pessoal mais desafiador,
a gente vê a diferença que faz uma memória bem treinada, bem estimulada, né, bem dinamizada, né? Então, se eu pudesse falar algo assim para vocês que estão nos assistindo, né, leiam mais sobre o assunto, procurem conhecer um pouco mais sobre o assunto, procurem conhecer pessoas que já passaram por essas experiências do antes e do depois, e fica ao vosso arbítrio, né, verificar que realmente isso faz diferença na nossa vida, tanto pessoal como profissional. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado a todos que estão participando dessa inédita entrevista. Eu estive conversando com uns amigos que falaram que realmente as entrevistas elas são muito procuradas, elas são muito vistas no canal pelas características. Elas têm um tempo exímio, pequeno, mas, porém, o conteúdo é muito grande e é bem diversificado. Vai no ponto, né, Reginaldo? Vai exatamente Exatamente. no ponto. Então, agradeço a todos que estão aqui assistindo a entrevista com o Alexandre. Vocês viram que o cara é o cara, ele tem um currículo que não é fácil, não. Isso é porque eu pedi um mini currículo e ele só deu um mini. Vocês imaginem o restante, gente, meu Deus. Bom, é isso daí. Alexandre, de coração, cara, muito, muito, muito obrigado. Valeu. Dá um beijão na Lê, fala para ela que um dia eu vou fazer uma entrevista com ela também, para ela não ficar chateada comigo. 10 segundinhos, por favor. 10 segundinhos. Falar. A minha sogra, de 78, quando ela tinha 78 anos, ela fez o curso do Reginaldo. Hoje ela está com 72, desde os 78, faz exatamente 4 anos, ela faz palavra cruzada. Que legal. Caça-palavras. Memória dela é de uma pessoa de 50 anos de idade. Ela tem hoje... Que beleza. Eu que agradeço para você, Regis. A qualidade de vida que você deu para ela. Um beijão para ela, um beijão para a esposa, um beijão para você. E, pessoal, beijão para todos. Até a próxima entrevista. Olha, nós estamos com uma programação, vai ter coisas muito, muito boas. Se vocês gostaram, deixa um comentário aqui embaixo. Ajuda bastante também o canal. A todos, tudo de bom. Até a próxima. Alexandrão, beijão, cara. Valeu. Obrigado você, um abraço. Fique com Deus.